Oi meninas, tudo bem? Eu fiz um estudo aqui em Provérbio 1 e eu quero compartilhar com vocês o jeito que eu faço o meu estudo, tá bom? Eu vou lendo e algumas palavras que me chamam a atenção eu vou marcando e às vezes até anotando do lado que tem um espaço na minha Bíblia aquilo que me chama atenção. Eu não economizo em anotar aquilo que me chama atenção. Em toda a Bíblia. Eu percebi aqui, por exemplo, que ele fala de palavras que dão entendimento. Então, eu fui marcando com um asterisco palavras que me dão entendimento. Por exemplo, como o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Opa, então o temor do Senhor eu achei aqui como base no Provérbio 1. Aí eu vim aqui, não reparem o meu estudo, tá bom? E anotei. Então, princípio do conhecimento, eu achei como uma palavra-chave. A palavra, como diz aqui, né? Palavra que dá entendimento. Para mim foi princípio do conhecimento, que é o temor do Senhor. Interpretando o que está escrito aqui, né? Olhando aqui o que está escrito aqui, a gente vê que, a gente olhando um pouquinho mais para cima, a gente tem a palavra orientação e obediência e respeito. Temor significa, aliás, obediência e respeito. Onde eu vi isso? Eu vim aqui no Google e procurei no que se refere a Deus, o que significa temor. Então, é sentimento de profundo respeito e obediência. Foi o que eu anotei aqui. Temor significa o quê? Respeito e obediência. Olha que é um princípio, o conhecimento é um princípio baseado no temor do Senhor, e isso tem outros dois princípios inseridos. E aí eu fui anotando tudo que eu achei aqui também, né? E colocando aqui, sabedoria, justiça, disciplina, prudência, sensatez, bom senso. Essas palavras dão entendimento, elas são palavras-chave. E aí eu fui continuando a leitura e vendo, olha, sábio é... O que ele faz quando ele lê um texto como esse? Aumenta o conhecimento. E quem tem discernimento vai obter orientação. Ai, como a gente quer ser sábio e ter discernimento, né? Ele fala também para o filho não desprezar a instrução do pai e o ensino da mãe. Tem versões que falam diferente, ensino do pai e instrução da mãe. Mas olhando pelo original, e nisso eu uso uma Bíblia que tem as chaves do original, né? Olhando, ele está falando da Torá, ele está falando da Bíblia, especialmente aqui a Torá, o início da Bíblia, que os judeus estudam, né? Eles decoram, na verdade. Então, isso aqui, ó, não tá falando opinião, não tá falando bons costumes, não tá falando valores, tá falando de valores, mas valores da Bíblia, da Torá. Então, aquilo que o teu pai e a tua mãe te ensinou a respeito da Bíblia, não despreze. Aqui também tá falando, olha, compartilhando parte por parte do meu estudo aqui com vocês, que quem faz isso, quem não despreza, vai ter um enfeite na cabeça. Gente, o que é um enfeite na cabeça? É uma coroa, não tá escrito ali, mas é o que a gente conclui. Um adorno no pescoço é um colar, uma coisa que chama atenção. E aí eu continuei estudando sobre o que ele fala, que é uma advertência, sabedoria. Então, tudo que ele falou de sabedoria eu fui anotando. Ela clama em voz alta nas ruas, ela ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, nas portas da cidade. Eu vou parar aqui e falo já do de baixo. O que significa isso? Na minha interpretação, que se a gente sai na rua e começa a observar, a gente vai ver o que a gente não deve fazer. A gente começar a observar mais as pessoas para que a gente possa entender com discernimento o que é sabedoria e o que não é. E ele está dizendo também que se a gente se aproximar, a gente vai ter, ele vai derramar sobre nós um espírito de sabedoria. O que a gente pode entender que sabedoria é um espírito. Olha que coisa mais interessante, que dificuldade que a gente tem às vezes de entender, que é uma parte do Espírito Santo de Deus, né? É um espírito dele que a gente pode adquirir, colar no nosso espírito mesmo. E aí a chave que eu pego para mim é o temor a Deus e não o temor ao mal. Como a gente às vezes teme o mal, né? Olha o que tá falando aqui, ó. Mas
Quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal algum. Mas tá começando falando de temor a Deus. O que eu concluo com esse provérbio 1? Que a gente deve temer sempre a Deus e nunca o mal. É assim que eu faço meu estudo, compartilhando com vocês.